Isso aí, galera. Seguinte, dando continuidade aí a 8.112 em exercícios, questões estilo CESP. Nós agora vamos ainda continuar a falar a respeito de provimento e vacância. Já falamos já de nomeação, já falamos de reversão, já falamos de aproveitamento. Agora nós vamos começar com um tema chamado readaptação. Olha só essa questão aqui do CESP. Ó. A readaptação é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado quando invalidada a sua demissão por decisão judicial. Muitas pessoas às vezes confundem esses nomes são muito parecidos. Readaptação, reversão, recondução. É só você lembrar o seguinte, ó. Reversão é volta? É, volta quem estava o quê? Aposentado. Reintegração, volta de quem estava demitido. Readaptar é mudar você de cargo. Tirar você de um cargo, levar para outro cargo. E reconduzir é trazer você de volta para o teu cargo o quê? Anterior. Nesse caso aqui, ó, a questão fica errada por qual motivo? Reinvestir é colocar uma pessoa no cargo novamente. A reinvestidura seria isso. E a reinvestidura não se dará com a readaptação. Então aqui o certo seria tirar a palavra readaptação e colocar a palavra aqui o quê? Reintegração. Para que a questão ficasse correta. Então essa questão 25, ó, ela está errada exatamente por isso. Beleza? Quem volta, quando demitido, ele é reintegrado e não readaptado. Legal? A questão de número 26, ela diz assim, ó, nos casos da reintegração, encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante, quando estável, será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, ou aproveitado em outro cargo, ou ainda posto em disponibilidade. Olha só essa historiazinha aqui, ó. Olha só essa história. Vamos imaginar que esse camarada aqui é o Davi. Trabalha aqui com a gente. É um menino que mexe com material. Entendeu? E aí o Davi, então, vamos supor que ele está simbolizando um cara que foi reintegrado. O reintegrado, esse é indenizado. Quando o Davi voltou para o cargo dele, tinha gente no lugar dele. Ó, aqui o Davi, digamos que ele estava num cargo de primeira classe, que é um cargo de segunda classe. Quando o Davi voltou, quem estava aqui no lugar do Davi, ó, era a Priscila, nossa querida colega também aqui do Estúdio Aulas, beleza? Acontece o seguinte, Davi voltou, Priscila está no lugar. Quem é reintegrado, tira quem está no lugar dele. Então, Priscila vai ser o quê? Reconduzida. Só que o que acontece é o seguinte, quando a pessoa é reintegrada, aí a Priscila que é reconduzida, ela tem que ser estável? Tem que ser estável. Você vê que até aqui, ó, a questão não tem nenhum problema. Que na verdade essa questão não tem problema, está correta. Então ela diz o seguinte, o ocupante quando estável será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, ou aproveitado em outro cargo ou ainda posto em disponibilidade. Por que ele fala isso? Ou aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade. Essa parte final da questão aqui, ó, que também está correta, está tudo correto nessa questão, ela se dará se na situação da Priscila voltar para o cargo dela, já tivesse alguém no lugar. Tipo, já tivesse, por exemplo, né, o Chicon. Aí, ó, Chicon, é o Chicão. É o menino que faz a maquiagem da gente aqui, o Chicon, entendeu? E aí, se o Chicon já tivesse aqui, o que ia acontecer com Priscila? Priscila é que ficaria aproveitada em outro cargo, ó, e iria para outro cargo, ou ficaria o que? Em disponibilidade. Essa questão aqui, então, está corretíssima. E o Jabulani está balançando a cabeça, ele morrendo de rir, porque eu não falei dele nessa questão. Mas na próxima pode deixar que eu falo. Beleza? Aí vamos para a questão de número 27. Só apagar esse esqueminha aqui, ó. Só apagar o esqueminha. Questão de número 27. Ela fala o seguinte. Ela diz assim. É uma questão adaptada também. Considere a seguinte situação hipotética. Marcos é servidor público estável da União e foi inabilitado em estágio probatório relativo a cargo público diverso do que exercia, tendo que retornar ao cargo anteriormente ocupado. Sabe-se ainda que o cargo de origem não se encontrava provido. Vou colocar aqui em cima o esquema. Ó. Então é o seguinte, vamos supor, aqui não está falando em cargo, mas eu vou imaginar. O camarada era do Ministério da Justiça e passou no concurso para a Polícia Rodoviária Federal. Isso aqui é uma situação hipotética, tá? Só para a gente ilustrar o exemplo do Marcos. Ele disse que o camarada foi inabilitado em estágio probatório. Então, o Marcos estava nesse cargo aqui, ó, e na PRF, o que aconteceu com ele? Ele foi reprovado durante o estágio, o quê?
probatório. Então, ó, tá voltando para o cargo do Ministério o quê? Da Justiça. Legal? Aí ele diz assim, sabe-se ainda que o cargo de origem não se encontrava provido. Não tinha ninguém aqui no Ministério da Justiça. Com base nisso, é feita a seguinte pergunta. 27. Nessa situação, pode-se afirmar, com base na Lei 8.112, que nesse caso ocorreu uma forma de provimento denominada de recondução. Questão corretíssima, ó. Recondução. A recondução, ela pode se dar tanto nesse caso, quanto ela pode se dar num outro caso. Que é o que nós comentamos agora na questão anterior, que era o caso que a gente brincou, ó, que o Davi foi reintegrado. No lugar do Davi estava quem? A Priscila. E a Priscila foi o quê? Reconduzida, né? Então lembra dessa questão? Então a recondução ela pode se dar de duas formas, ó. Duas formas. Quais são as duas formas? Repete comigo em casa aí. Duas formas. Fala aí. Isso aí. Se não falar, não continua a aula. Fala aí. Duas formas. Beleza. Então é o seguinte, primeira situação, ó. No caso de reintegração do anterior ocupante, ou nos casos de reprovação em estágio o quê? Probatório. Então tá aí os dois casos de recondução. Então a questão 27 também está o quê? Corretíssima. Beleza? O próximo item, ele diz assim, ó. Ainda considerando o texto. Deixa eu tirar o Davi daqui, que o Davi está atrapalhando aqui o esquema. Ó. Considerando o texto, caso o cargo anteriormente ocupado por Marcos estivesse provido, ele deveria ser aproveitado em outro cargo posto em disponibilidade. O que é isso aqui? Quando um camarada, velho, ele passa num outro concurso, ele faz o tal de pedido de quê? De vacância. Olha a história desse Marcos. Ele era do MJ, passou na PRF. Ele pediu vacância do MJ. Foi ou não foi? Foi. Pedido de vacância é diferente de pedido de exoneração. Exoneração é pedido, posso pedir por qualquer motivo. Pedido de vacância, só posso pedir se eu for tomar posse em outro cargo que inacumulável. Pedido de vacância é quando a gente tem uma namorada e a gente quer terminar com ela. Mas a gente não sabe o que fazer, a gente pede o quê? Um tempo. Ah, eu quero um tempo, me dá um tempo. Aí você me dá um tempinho? Dá um tempinho. Então aí você arruma outra namorada. Mas essa outra namorada não casa contigo. Aí você volta para a namorada o quê? Antiga, não é? Mas a antiga já pode ter gente no lugar. É o pedido de vacância. Ó, eu estou indo para a PRF, mas MJ, eu tenho um vínculo contigo ainda. Mas o pedido de vacância não garante que o cargo vai estar vago. Garante o direito de eu ser o quê? Reconduzido. Pode ser que eu volte e já encontre quem aqui, ó? Zezão. Ó o Zezão aí, ó. Zezão já estando aí. O que acontece com o Marcos na nossa história aqui agora? Aí o Marcos, velho, ou é colocado em disponibilidade, ou vai o quê? Para outro cargo. Então a questão 28 também está o quê? Correta. Beleza? Questão 29. Aí ela diz o seguinte, ainda em relação ao texto. Deixa eu tirar esse esqueminha daqui de baixo. Olha só. De acordo com o regime jurídico dos servidores civis da União, Marcos poderia retornar ao cargo anteriormente ocupado, uma vez que a posse em outro cargo inacumulável não gera vacância em seu cargo de origem. Aqui tem um erro. Ele pode voltar porque a lei garante a recondução. A lei garante a recondução para quem é o quê? Estável. Primeira coisa. Outro detalhe importante. A posse em outro cargo inacumulável não gera? Errado. Ela gera sim. Se eu peço vacância, se eu vou tomar posse em outro cargo inacumulável, eu deixo o cargo do MJ o quê? Vago. Tanto que uma outra pessoa pode vir ocupar. Então a questão 29 está o quê? Errada. Beleza? Seguindo em frente. Questão de número 30. A questão 30 ela diz assim, de acordo com a Lei 8.112, olha a situação. Carlos é motorista do MPU e ao se deslocar por uma avenida muito movimentada sofreu um acidente de trânsito, conduzindo uma viatura oficial, o que reduziu sua capacidade de locomoção conforme laudo expedido por junta médica oficial. Isso é a situação hipotética. E aí ele diz aqui, continuando na questão 30, ocorrendo a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com as suas limitações, de acordo com o estabelecido na Lei 8.112, considerando a situação hipotética mencionada, ocorreu com o servidor uma forma de provimento denominada de quê? Readaptação. Corretíssima questão.
Lembrando-se, ó, que readaptação, ela gera provimento e gera vacância. Digamos que esse Marcos fosse ocupante de um cargo aqui, ó, de técnico de segurança, lá no MPU. Ele conduzia viatura. Então agora não dá mais para ele conduzir viatura, mas dá para ele trabalhar na parte o quê? Administrativa. Então o nosso colega vai sair daqui, ó, do cargo de segurança e vai para o cargo de técnico o quê? Administrativo. No cargo que ele deixou, ocorreu uma vacância. Qual foi? O que gerou a vacância? Foi a readaptação. No cargo para o qual ele vai, gerou o quê? Um provimento. Qual foi o motivo? Também a readaptação. Beleza? Então a readaptação, né, é uma forma de provimento e uma forma de quê? Vacância simultânea. Legal? Legal. Seguindo em frente, a questão de número 31 também manda você considerar uma situação hipotética. E ela diz: Adriano é servidor público estável no Ministério dos Esportes e ao deslocar-se do trabalho para sua residência sofreu um acidente de moto e após o retorno às atividades normais fora constatada a incapacidade física de desenvolver as atribuições exigidas para o cargo. Nesse caso, a administração pública deverá providenciar sua recondução. Epa, recondução, nós acabamos de ver. Acontece se eu for reprovado no estágio probatório referente a outro cargo ou se o anterior ocupante do cargo que eu estou for reintegrado. Nesse caso, a resposta seria readaptação. Teríamos que tirar a palavra recondução aqui e colocarmos a palavra o quê? Readaptação. Então a questão 31 ela ficaria o quê? Errada por esse motivo, ok? Ainda seguindo em frente, nós temos agora a questão de número 32, que ela já vai falar a respeito de remoção, redistribuição e substituição. É sempre bom lembrar que remoção, redistribuição e substituição não gera provimento e nem gera vacância. A remoção e deslocamento dentro do mesmo órgão, dentro do mesmo quadro de pessoal. Já a redistribuição, quem se desloca não é o servidor. Na remoção, o servidor se desloca. Na redistribuição, quem se desloca é o cargo. E a substituição é quando o chefe vai entrar em férias, por exemplo. Aí eu vou substituí-lo, né? É o que o pessoal chama hoje de tipo marido de aluguel. O marido não quer arrumar o tanque, bota quem? Uma pessoa para substituir ele. É ou não é? É um substituto. Então, olha só, com base nisso, aí nós temos essa questão de número 32. Ela diz assim: a remoção, a pedido, ocorre apenas se houver interesse da administração. Errado, tá? A remoção, ela pode se dar a pedido, mas ela pode se dar também, ó, independentemente do interesse da administração. Independe do interesse da administração em 3 casos. Quais são eles? Motivo de saúde, para acompanhamento do cônjuge ou em processo o quê? Seletivo. Que aí o número de vagas, né, seja menor do que o número o quê? De interessados. Nesses casos, a pessoa pode ser removida independentemente do interesse da administração. Então a palavra apenas aqui deixou o item o quê? Errado. Peguinha básico do CESP, né? Seguindo em frente. A questão 33, ela diz assim: os substitutos, os servidores investidos em cargo ou função de direção ou chefia e dos ocupantes de cargo em natureza especial devem ser indicados no regimento interno ou, no caso de omissão, designados previamente pela chefia imediata do substituído. Cuidado com essa questão aqui, ó. Chefia imediata, não. Aqui, quem vai designar é o dirigente máximo do órgão. Então, o dirigente máximo do órgão iria fazer isso aqui caso o regimento interno fosse o quê? Omisso. Então, nos casos de omissão do regimento interno, quem designa não é a chefia imediata, é o dirigente o quê? Máximo do órgão. Essa questão aqui o CESP já usou mais de uma vez em prova. Então, ela também ficaria o quê? Errada a questão de número 33. Aí nós temos aqui, ó, a questão de número 34. E aí ela fala o seguinte, ainda relacionado à substituição. Ela diz: os servidores investidos em cargo ou função de direção ou chefia e os ocupantes de cargo de natureza especial terão seus substitutos indicados conforme o regimento interno, podendo o substituto assumir cumulativamente, sem prejuízo do cargo que ocupa,
o exercício do cargo ou função de direção ou chefia, sendo que, nesses casos, o substituto deverá receber as duas remunerações. Essa questão aqui, ó, está quase toda certa. O problema é o daqui em diante, deverá. Pensa comigo, pensa comigo. Vamos supor que você é o diretor de recursos humanos e eu sou o seu assessor. Ó, você vai entrar em férias como diretor e eu vou substituir você lá na diretoria. Nesse momento, a lei admite, mesmo eu sendo seu assessor, mesmo eu tendo um cargo de comissão, a lei admite eu te substituir. Aí eu estaria ocupando dois cargos, o quê? Em comissão. É o único momento que a lei admite isso. Quando em um deles eu sou o quê? Interino. Detalhe, eu não posso receber as duas remunerações, eu tenho que optar por uma das duas. Então o erro está aí. Não é que eu vou receber as duas, mas vou o quê? Optar por uma das duas. Então a questão 34, ela ficaria errada lá no finalzinho, ó. Deverá receber as duas? Não, tem que optar por uma das duas, ok? Questão de número 35. A questão 35, ela diz assim: a remoção do servidor estável por motivo de saúde independe do interesse da administração pública, devendo para isso o referido servidor ser avaliado por junta médica oficial. Nós já tínhamos comentado anteriormente essa questão, quando eu falei que a remoção ela se dará não apenas por interesse da administração, mas ela pode se dar também independente do interesse da administração, a pedido sem que ela tenha interesse. Esse seria um dos casos, tá legal? E a questão também ficaria o quê? Corretíssima. Aí nós vamos para a questão de número 36, também falando da remoção. Ela diz que a remoção do servidor estável no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, poderá ocorrer de ofício no interesse da administração. Essa palavra estável aqui, ó, ela independe. Ela, ser estável ou não estável, isso independe, né, para que a administração venha de ofício remover um servidor. Porque existe um princípio. Qual é o princípio? Que princípio quer dizer o quê? Que o interesse público está sempre acima do interesse o quê? Privado, particular. Então, mesmo que o servidor seja ou não estável, a remoção pode se dar de ofício, com ou sem mudança de sede. Então, a questão está correta, a palavra estável ali foi só para tentar fazer um peguinha na questão. Legal? Questão de número 37. Ela diz assim: nos casos de processo seletivo, em que o número de interessados for superior ao número de vagas, o servidor poderá ser removido independentemente do interesse da administração. Também está correta essa questão. Olha só, número de interessados superior ao número quê? De vagas. Como assim, professor? Digamos que trabalha em determinado órgão federal, trabalha no órgão federal, e esse órgão tem superintendência em todo o país. Okay? E agora ele tem um processo seletivo para quem quiser ser removido. Digamos que você tem interesse em ser removido. E o local, a capital que você quer ser removida, lá existem 5 vagas. 5 vagas para o cargo que você ocupa. Então, 5 vagas, né, tem lá para o cargo que você ocupa para essa capital. E no seu órgão federal tem 100 pessoas interessadas. 100 servidores se interessaram em ser removidos para determinada capital, onde se tem apenas o quê? 5 vagas. Feito o processo seletivo, que é algo interno, conhecido como concurso de remoção, você foi contemplado com uma dessas vagas. Tempo de serviço, né, bons antecedentes, avaliações muito boas, você foi contemplado. Ok? Ok. Então, você pode ser removido? Pode, mesmo que não haja interesse de quem? Da administração. É sempre bom lembrar que neste caso específico, ok, a administração não pagará ajuda de custo, pois ela só é paga ajuda de custo nos casos em que a remoção for de ofício, ou seja, no interesse da administração. Legal? Seguindo em frente, vamos para a questão de número 38. Questão 38, então, ó, só para lembrar, não sei se alguém esqueceu aí, não passou batido, ó, mas a questão está o quê? Correta, a questão 37. A questão 38, ela diz assim: o servidor somente poderá ser redistribuído para outro órgão mediante prova de títulos, assegurando ao servidor a equivalência de vencimentos. Prova de títulos
não se exige na redistribuição. E outro detalhe, é sempre bom lembrar que a redistribuição ela não é do servidor. Quem é redistribuído não é o servidor. A redistribuição ela é do cargo. É o cargo que sai de um órgão e vai o quê? Para outro órgão. Portanto, a questão ela teria um erro de interpretação, bem como também um erro de afirmativa, dizendo em prova de títulos para a redistribuição. Então, a questão 38 está o quê? Errada. Questão de número 39. Ela diz assim, questão 39. O interesse da administração, equivalência de vencimentos, vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades, mesmo nível de escolaridade, são, dentre outros, requisitos para a redistribuição de cargos na administração pública federal. Essa questão aqui está correta, ok? A administração, quando ela vai redistribuir cargos, ela tem que observar exatamente isso aqui. Se há essa complexidade entre os cargos, inclusive a questão de vencimentos, a questão de escolaridade e até as finalidades institucionais também, é algo importante a ser verificado na hora da redistribuição de cargos, ok? E aí, para a gente fechar então esse módulo, né, a respeito da parte de provimento, vacância, remoção, redistribuição e substituição, nós temos aqui a questão de número 40. E ela diz assim, nos casos de reorganização ou extinção de órgãos ou entidade, extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade no órgão ou entidade, o servidor estável que não for redistribuído será colocado em disponibilidade até o seu aproveitamento. Perfeito. Lembrando-se que a disponibilidade ela é remunerada, proporcional ao tempo de quê? Serviço. Lembrando-se também que ela pode também ocorrer nos casos em que o servidor é reconduzido e o cargo dele já está o quê? Ocupado. É sempre bom lembrar também que disponibilidade, prerrogativa de quem é o quê? Estável. Beleza? E a questão 40, ó, ela está corretíssima. Nesses casos aí, se porventura não der para redistribuir o servidor junto com o cargo, então ele ficará em disponibilidade. Aí, a partir de agora, nós vamos começar a falar de outros assuntos. Vamos falar de direitos e vantagens no módulo a seguir, ok? Um abraço a todos e fiquem com Deus.